Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Colégio Dromos. Aqui a gente conversa sobre a vida, sobre a escola, sobre os nossos conceitos de escola, de inteligência. E você participando conosco, fica sabendo como é que a gente faz a nossa escola. Sempre conosco, alguém da nossa comunidade, para trazer uma grande contribuição para você que está aí nos ouvindo. Comigo na bancada, Rafael Passos vai apresentar o nosso querido entrevistado de hoje. É isso mesmo. E eu devo dizer, uma pessoa que já espera um bom tempo pela oportunidade. Vocês sabem, a gente já está aí na 8ª temporada do Dromos Talk, mas a gente veio guardando com muito carinho. O dia chegaria para a gente conversar com essa pessoa que é especialíssima na nossa comunidade, né? Devo dizer, em primeiro lugar, porque ele é pai de 3 crianças que estudam aqui no Dromos. Então isso arde no nosso coração, isso já faz dele aqui uma pessoa mais do que especial, singular, única, um amigo querido, alguém muito próximo nosso aqui, mas eu devo dizer também, ele é uma pessoa de múltiplos talentos, de múltiplas atuações, ele é empresário na área da saúde, é fisioterapeuta de formação, é também policial, então pai das 3 crianças, pai de família, uma pessoa bacana, de um coração generoso, um coração enorme. Se eu começar a fazer uma lista aqui, eu não vou parar. Eu estou aqui com vontade de introduzir mais coisas. Com vocês, Fábio Vieira, seja bem-vindo. Estou aqui, Fábio. Chegou o dia. Seja bem-vindo, viu? E eu falo de coração, porque você sabe que eu tô aqui, ó, quando vai chegar o dia do Fábio vir o Dromos Talk. Não, obrigado. você contar, pera um pouquinho, que os irmãos dele foram meus alunos. Mas isso aí já era uma fala já era uma fala daquele. Eu vim com essa cabeça. Fábio, seja muito bem-vindo ao Dromos Talk. Viu? Que bom, querido, ter você aqui. Aqui para mim é extensão da minha casa, né? Literalmente. Literalmente é o quintal, né? É o quintal. E aqui eu me sinto em casa, né? Que bom. O Dromos, ele é um colégio família, que bom. É um colégio que acolhe, né? Então isso é diferencial hoje no mercado. A gente vê essa necessidade de humanidade mesmo, né? De ter esse contato, saber quem é a professora, como é que tá as nuances das crianças, né? Eu que tenho 3, né? Então a gente vê etapas diferentes, né? São crianças diferentes, né? Então a gente tem essa formação sendo trabalhada junto com vocês aqui. Eu me sinto aqui. E parabéns pelas crianças, viu? Parabéns pelas crianças, viu? Obrigado. Eu sou assim, eu amo cada um deles 3, né? O Bento, então. O Bento e eu temos uma conexão diferente, porque eu saquei logo que o Bento tinha uma inteligência lá para cima, né? Sim. Cedo eu falei para vocês, né? Então, o Bento tem uma conexão grande. O terceiro, ele assim, né? Aprende rápido. É outra geração também. Outra geração. Né? A gente tem que acostumar. Já com o Miguel, que tem 9 anos, eu já tive que me adaptar a uma nova realidade, né? Eu sou ali da década de 80 que eu nasci, né? Então, assim, um fluxo ali, 90, então assim, não tinha celular, né, nessa fase inicial ali, criança, então assim, a gente tá numa outra realidade. Miguel já tinha uma demanda, né, e agora eu já tenho outras demandas com Bento. Tive com a Clara e agora tenho com o Bento, outra realidade, mas tá mudando muito rápido. A Clara que fez o primeiro gol aqui. Do nosso futsal. Isso aí tá registrado aí. Inclusive tem o primeiro gol dela, assim, foi fantástico. Eu vi. Que ela tava animadíssima pelo futebol. Ela hoje não tá fazendo a escolinha, mas porque queria estar inscrita, né, no campeonato. E a gente vibrou. Que bom. E aí abriu o campeonato com gol, né? Eu vi. E ela anunciou que o faria, né? A Clara disse, né? O pessoal do nosso torneio de futsal, né? Rising Stars, inclusive, a clínica do Fábio é uma das nossas patrocinadoras. Muito obrigada. Né? Obrigada, a CISA, né? né? E você vai falar sobre a CISA aqui com a gente também, por favor. Mas ela anunciou, disse, eu vou fazer o primeiro gol do campeonato, foi lá e fez, né? Legal, né? E um monte de meninas e mulheres vibraram com ela, né? Até hoje, viu? Até hoje. Ela tá jogando bola aqui. E aí, quem fez o primeiro gol? Ela fica toda feliz. Eu consegui gravar. Eu tava lá corujando lá na hora, consegui registrar o momento. Foi muito legal. Foi muito legal. Que legal. E, Fábio, bom, você disse aqui, já me chamou a atenção. Você percebe a diferença, mesmo tendo ali o Miguel, né? A diferença para a Clara são 2 anos. Isso. Né? E já para o Bento,
Um pouquinho mais. Um pouquinho ali. mais, né? Uhum. Então, porque o Miguel está no 4º ano, né? E o Bento infantil 2, né? Infantil Então, a gente por aí tira aí. O que você percebe já essa diferença? Que você falou assim uma coisa agora aqui, pegou, né? Aqui para mim, que muda rápido. O que mudou, assim, essa percepção tua de pai, né? Não, porque, assim, o primeiro a gente está aprendendo, né? Tá. Então, assim, esse primeiro contato do Miguel foi descobertas pra gente, né? Pra mim, pra Polly, né? Minha esposa. E esse desbravar, conhecer, a gente tem medo que vai morrer com qualquer coisa, né? A gente vai aprender. Eu me lembro da mala de comida que vocês carregavam. Era sempre, né, entulhado de coisas, né? Pra carregar o Miguel. E acaba que a gente vai perdendo esses medos. Eu acho que faz parte desse processo de amadurecimento como pai, como mãe. Vai perdendo os medos, a gente vai tendo mais confiança em tudo, né? No processo todo, né? A gente não consegue controlar tudo. A gente não tem como controlar tudo, né? Então, nós temos que confiar. Né? Confiar. Às vezes a gente deixa no colégio, a gente se confia no colégio. Claro. A gente entrega a nossa joia preciosa. É o maior tesouro, a gente sabe então, disso. Qualquer local que a gente deixa, né? Que a gente precisa começar esse desapego, né? E a gente aprendeu muito com o Miguel, né? Então eu falo isso, até falei no aniversário do Miguel isso, que a gente começou a aprender a ser pai e ser mãe com o Miguel. Né? E agora, que é um doce, né? Então foi fácil a sua escola. A sua escola foi fácil. Criança, né? Sempre tem alto e baixo, mas ele é diferenciado. Nossa, muito. E acaba que assim, a Clara já foi uma outra pegada, né? A minha primeira menina, né? Então outro tato a gente tinha que ter com ela, né? Até hoje tem um tato assim mais doce, né? Então fica mais fácil de lidar. Super maternal ela, né? Super. E à frente, né? A mulher, ela destaca dos meninos, não tem jeito. Ela sempre tem um destaque de raciocínio diferente. E agora o Bento, assim, a gente já vem menos tenso, menos temeroso, né? Então, a dinâmica fica mais fluida, né? Então, a gente brinca aí com alguns casais, tem um, não quero mais. Eu falei, cara, o segundo é tranquilo, o terceiro, então, a maravilha. Vai só. E é bem isso, assim, eu acho que a gente que vai aprendendo, na verdade não são as crianças, né? Nós vamos aprendendo essa dinâmica, essa estrutura, o que necessita, né? E não só necessita físico, material, mas é emocional mesmo, de entrega, né? E até porque cada um aprende de um jeito, né? Se acompanhando na escola, você tá vendo. Miguel aprende de um jeito, Clara de outro, o Bento completamente de outro. Totalmente diferente. É interessante, né? Porque da mesma barriga, mesma casa, são personalidades diferentes, né? A gente tem essa percepção muito, muito fácil ali em casa de ver as diferenças, até no processo educacional, então a gente tem que pegar um pouquinho mais com um, tem que pegar com o outro. O Bento ainda está na fase das pinturas, né? Ele tá super empolgado com os deverzinhos de casa que começando a chegar, né? Então ele tá super empolgado, começou a desenhar, a gente percebe evolução, né? No próprio parece ser algo simples, mas a gente vê esse processo de evolução no traço. Hoje mesmo ele fez um desenho lá, ele fez um corpinho, ele fez o bracinho. Diferente das semanas anteriores, que ele fazia o mesmo desenho, a mesma ideia, assim, do bonequinho fazia retinho, né? A escola sabe disso, por isso que a gente, a cada ano, tem que mudar o material, porque a cada ano eles se superam antes. Então, antes, né, quer dizer, os primeiros materiais que nós fazíamos aqui para os nossos alunos tinham uma forma. Hoje, não tem condições. Hoje, as crianças de um mês já resolvem aquilo. Sim. Então, a cada ano, a gente precisa renovar a questão dos livros, as editoras precisam também mexer, porque, de fato, vai pulando as fases, eu não sei o que acontece, mas acontece isso, né? Pode falar, por favor. Não, que eu observo muito lá esse momento de interação com o estudo, né, que a gente acompanha muito de perto. Eu e a Polly, a gente está sempre próximo ali, tenta ver o dever, o que não é, como é que a gente vai ajudá-los a raciocinar, a trabalhar com isso. E aí tem uma situação bem legal que está acontecendo no momento, né? O Miguel estava com um pouquinho mais de dificuldade em algumas matérias, e a gente começou a estimular ele a vir para o Dromos para utilizar a biblioteca. Que legal, eu fico feliz, viu? Isso, utilizar a biblioteca. A gente tem coisas que a gente aprende depois de mais velho, né? Então, eu estudei muito em biblioteca depois para concurso, para vestibular. A Polly também teve essa experiência.
E eu fui resgatando que a nossa experiência foi um pouco mais tardia, né? E aí eu falei, não, vamos já botar na mente deles que a biblioteca é um local para estudar, para acolher, para que ele possa realmente se concentrar. Às vezes tem aula, eu teve uma vez que eu trouxe ele aqui, estava tendo uma aula no ambiente lá, né? E aí a gente sentou no cantinho, e aí eu falei, e lá em casa ele já fica disperso. Eu falei, aqui ele vai precisar se concentrar mais, né? Então, como a gente estava focado na temática lá de uma prova que ele ia ter, né? Então, foi uma dedicação familiar, né, para isso. Eu consegui trabalhar ali com ele a concentração, né? Então, ele está lá com o grupo lá que tá tendo aula, e ele concentrado, não, Miguel, foca. E aí ele conseguiu desenvolver ali muito melhor do que no ambiente em casa, né? Então, claro, né? Tem os irmãos. Outra rotina. Então, assim, são ferramentas que a escola permite, né? Que a gente pode utilizar para acompanhar, né, a criança. A gente não tem condições de acompanhar constantemente os filhos, assim, tá lá junto o tempo todo. Mas os momentos que a gente tem, a gente aproveita, né? Como um gancho aqui do trabalho, deu uma liberada aqui, vamos embora ali. Vamos ali para poder aproveitar melhor o espaço, claro. Começar a alimentar essa ideia do ambiente escolar ser de construção, né? Não ser só e vou lá cumprir minha meta, cumprir meu tempo ali. Não, é construção da vida dele, né? Legal, isso é uma força para a escola. Te agradecemos por essa também. E um ensinamento muito legal, né, Fábio, que você está passando, porque quem conhece, né, você olha, né, sabe que vocês se dedicam muito profissionalmente, são profissionais da maior excelência no que fazem. São de ponta, mas ao mesmo tempo conseguem ter esse tempo de qualidade, presença com a família, né? E é muito bonito ver isso e perceber que não é contraditório, né? Porque foi uma máxima durante muito tempo. Eu tenho que escolher entre carreira ou família, né? E é claro que a gente sabe que há sacrifícios, mas ao mesmo tempo ver vocês conseguindo se dedicar e fazer tudo com tanto esmero, e ao mesmo tempo sendo excelentes pais, né? Pai e mãe. Então é muito legal ver isso, né? E você pode contar para a gente, né? Para quem assiste o Domus Talk, um pouco do segredo, né? Eu sei que você concilia, e falando de você, da sua trajetória, né? Eu sei que você concilia a sua atividade como empresário na área da saúde, como policial e aí devo dizer, você também atua na sua própria clínica, mas também atua, né, em outras parceiras, como fisioterapeuta também, inclusive um assunto que eu gostaria que a gente trouxesse aqui, que é essa atuação tua específica. Como é isso, cara? Como é que você consegue fazer esse tanto de coisa aí? Não sei. Equilibrar os pratos todos. Como é que você equilibra o prato todo? Deixa tudo girando. Justamente isso. Às vezes a gente olha para o lado e a gente não sabe como está fazendo. Né? Muitas coisas acho que o primeiro passo é entregar para Deus, né? A nossa missão como pai e mãe, e ele vai dando norte, vai dando força para a gente, né? Então a nossa vida foi estruturando, eu e a Polly, a gente foi estruturando sempre com o mesmo pensamento de prioridade à família, né? Então nossa maior missão aqui é essas 3 crianças como família, né? Entregar pessoas boas para a sociedade e para eles mesmos, né? Sim. Então, não vale nada a gente perder esse trabalho, perder esse emprego, perder tudo, mas se eu não perdê-los, para mim está suficiente. Né? As crianças são os nossos... ele é um ponto importante do relacionamento, do casamento, né? É uma base importante. Deus em primeiro lugar, o casal também tem que ter essa estrutura, né, para conseguir esse suporte. Agora, na dinâmica, a gente, por esse desenhar da minha vida, né, eu comecei esse processo vocacional, ele veio trilhando para a fisioterapia. Sim. E a fisioterapia, ela é até parece contraditório quando fala policial, fisioterapeuta, um dia eu estou de jaleco, outro dia eu estou de farda. Gostei. Mas na verdade, elas se conciliam muito bem, porque é servir, né? É o ato de servir, né? Então, eu tenho muito orgulho da polícia, sou da Polícia Militar, né? Tenho muito orgulho de lá, da formação que eu tenho lá, já tenho 15 anos na polícia. E lá me formou como pessoa. Eu era da Secretaria de Saúde. Eu optei por ficar por lá, né, na PM, né? E lá me formou, eu tive essa visão assim, de
oportunidade de trabalhar outros lados do Fábio, né? Então, outras capacidades minhas, e lá é um mundo, né? A Polícia Militar tem, até falando que às vezes tem algum aluno, né, que tem interesse nessas carreiras, temos sim. É um mundo lá. Então, lá você pode ser desde de mexer com cachorro, a pilotar helicóptero, né? Ou a parte administrativa, tem para todo gosto, Legal, para toda capacidade. Então, muitas vezes a sociedade não entende a visão, o que é a Polícia Militar, porque tem uma visão um pouco mais estereotipada, mais distante, né? Mas quando se aproxima, tem muito trabalho feito para justamente aproximar com a comunidade, você percebe a diversidade de ações que a polícia faz, né? E a polícia entrou na minha vida me ajudando a formar, mas eu já era fisioterapeuta, né? E a fisioterapia, ela me ajudou nessa sensibilidade de criar, de tratar, né? O tato que a gente precisa ter com a pessoa humana. E eu sinto que a minha vocação veio assim na base. Foi lógico que eu sempre tive essa fala assim, que a vocação ela vem de berço, né? Ela vem da Gênesis, é o pai, é a mãe, claro, que vão te direcionando, vão trazendo histórias que você vai começando a estruturar. Mas a partir de um certo momento, a criança, o adolescente, ele vai buscando esse tato que ele tem com os amigos, com oportunidades que vão surgindo, né? E a fisioterapia, ela veio muito forte na minha vida, onde eu consegui desbravar áreas dentro da fisioterapia que não tinham desbravamento, as pessoas não mexiam. Por exemplo, a fisioterapia em hemodiálise, né? Sim. Que é um dos trabalhos que eu desenvolvo. Que fisioterapia, para quem não conhece, né, a parte de hemodiálise, a hemodiálise ela filtra o sangue, o rim ele para de funcionar e ela faz a filtração do sangue. Então as pessoas elas têm que ir nas salas de hemodiálise e fazer essa filtração de sangue por horas ali, 3 horas, 2 horas, diariamente ou até 3 vezes por semana. Então é um contexto de doença renal crônica terminal, né? Sim. E a fisioterapia ela ajuda no processo de trazer qualidade de vida para essas pessoas. Legal. Nosso corpo ele precisa de movimento, né? A vida ela movimenta. Então, se a gente não tem movimento, a tendência desses pacientes é o sedentarismo. E a gente trabalha nas unidades de hemodiálise aqui no DF, trazendo esse papel da importância da atividade, não como lúdica, mas também lúdica, tem a parte lúdica, mas assim, como resultado físico, né? Então, são oportunidades que vão se abrindo no decorrer da nossa vida e que a gente vai pegando. Então, esse em específico da parte renal, eu tinha assistido uma palestra, final de curso. É mesmo? Assisti uma palestra e a palestrante, até aqui no HFA, a palestrante falou sobre a área de fisioterapia renal e não tinha gente trabalhando aqui, né? E aí eu falei, eu vou desbravar esse lado. Né? E aí foi isso em 2006. Desbravei, fiz o trabalho de conclusão do curso lá nessa área e comecei a desbravar. Né? Hoje nós somos a maior unidade de hemodiálise aqui de fisioterapia em hemodiálise do DF do Brasil. Parabéns, né? que legal. A gente tem 10 unidades de hemodiálise em que a gente presta serviço de fisioterapia em hemodiálise aqui no DF. Muito legal. E isso tudo porque lá atrás a gente dá o primeiro passo, né? Então, se a gente não dá o passo, as coisas não acontecem. E esse passo ele passa pela vocação, né? A vocação é aquele chamado, aquela entrega lá interior, né, do coração ali que pulsa, que a gente dá o sim. Né? Então, um sim lá atrás me trouxe para hemodiálise, para fisioterapia em hemodiálise, né? E foi desbravando, foi abrindo portas para mim, né? A oportunidade da fisioterapia renal, ela abriu portas para poder fazer um mestrado. Então, o mestrado, o seu mestrado também foi nesse sentido, nessa especialização? Foi, eu trabalhei, o mestrado foi na área de sarcopenia, em pacientes renais crônicos. Sarcopenia, perda de massa muscular, conforme a idade, né? Então esse grupo ele tem uma perda maior, né? Então eu trabalhei com sarcopenia e sono, né? Então a importância do sono, que é fundamental para a qualidade de vida. Hoje, quando se pensa em qualidade de vida, sono está lá em cima. A gente, interessante isso. O sono ele é fundamental. A gente às vezes não dá muita importância, assim, de forma geral. Né? Não, eu vou dormir mais tarde, mas a importância ela é estrutural para o nosso corpo. Né? Você conseguir exercitar bem, conseguir dormir bem. E hoje ainda tem assim, a dificuldade de dormir, ela
ela bate níveis altíssimos, né, na sociedade. Eu imagino, sabia? Eu imagino. É a questão de sono. E aí, assim... Distúrbios, né? Isso, e acaba que nesse processo de vocação, eu fui me construindo ali dentro da fisioterapia renal, né? E aí abriu, e já lá dentro da polícia, né? E abriu a oportunidade, vai chegar os filhos, né? Legal. Vamos chegar. Legal. E abriu a oportunidade de abrir uma clínica, né? Porque lá na Renal é um grupo maior, eu sou sócio lá, diretor lá dessa parte de gestão, que me facilita, por eu estar na gestão, a parte física, eu consigo fazer em momentos específicos, um pouco mais distante, até vim para cá, já estava resolvendo pepino aqui, coisas grandes eu estava resolvendo à distância, né? Então fica mais fácil quando eu saí da assistência, né? Então foi mais simples essa dinâmica para conciliar com a trupe lá. E a parte da fisioterapia, aí abriu a Poli, queria muito ter um espaço para gravar, né? Ela é professora, né? Então, da área de enfermagem. Então, ela queria um espaço para ter gravação. E falou, vamos aproveitar o espaço, vamos criar um campo ali para fazer a fisioterapia que eu sonhava, uma entrega verdadeira, uma entrega de verdade ali para o paciente, né? E aí surgiu a Assise, né? Fala da inspiração então, desse... Eu vou falar da Assise. Vai Pode falar. lá, fala. Depois Por que eu vou falar da Assise? Desculpa, Rafael. Por favor. Porque eu queria indicar a clínica para vocês. Pense quando eu dou uma travada. Quem é que me destrava? Assise. Então, eu quero super indicar a clínica, além de, claro, agradecer o patrocínio aqui com a gente, a presença conosco, mas, sobretudo, as mãos mágicas que tem na Cici para destravar a gente, né? Que não foram poucas vezes, não. Muitas vezes. Obrigada aqui publicamente a você, a sua clínica, o seu profissionalismo, que tanto me ajudaram no momento de dor. Você sabe que quando a gente está com dor e alguém vem e alivia, você sabe que é uma gratidão imensurável, né? Então, esse tipo de gratidão que eu tenho com você. Muito obrigada. E super recomendo essa clínica. Para a gente é uma honra atendê-los, né? A Assise, ela surgiu... Eu ia perguntar do nome, né? Pois é, a Assise, ela vem de São Francisco de Assis, né? Então, a palavra Assise é a cidade de São Francisco, na Itália, né? Termo em italiano. Que legal. Eu e a Paulinha, nós tivemos a oportunidade de ir lá na Lua de Mel, a gente passou por lá. E quando a gente passou por lá, a gente viu uma cidade que pulsava Deus. Que legal. Uma cidade que se parece estar no retiro constantemente. É né? mesmo? Um ambiente agradável, frutífera. Uma coisa que destacou pra gente, um local que onde você olha tem frutas. E a gente achou interessante, assim, parece que era uma terra próspera. A natureza mostrando que aquele ambiente ele é rico, né, de vida, né? E quando a gente pensou, falou, não, vamos abrir um espaço, mas a gente quer algo que tenha conexão com a gente. Vamos buscar São Francisco para nossa estrutura, né? Então a gente usou o nome de Assis, né? Inclusive o símbolo, ele é uma mão, né? Mão de Deus, que a gente representou como mão de Deus. Até mesmo porque o nosso cuidado é com as mãos, né? E lá a gente tenta fazer uma entrega diferente do mercado, né? Um trabalho mais individualizado, um trabalho que é feito de forma assim, bem específica com os pacientes. Nós temos lá a parte de acupuntura, temos a osteopatia, método Mackenzie, fisioterapia especializada em grupos de idosos, tem nutrição para mulheres que querem engravidar, e psicologia também. Nosso carro-chefe é a reabilitação, né? Então a gente faz essa conexão com algumas áreas, mas puxou a sardinha para a fisioterapia, né, que é o nosso carro-chefe lá, nessa entrega real, né? A gente está hoje com profissionais assim, extremamente capacitados. Sim, eu atesto isso. Obrigado. Hoje a gente teve um relato tão assim, pulsante para mim, hoje, de uma colega que foi lá, precisou, estava travada ontem. Uau. E aí encontrei com ela de manhãzinha na academia, né? E pedalando, ela olhou para mim e falou, obrigado, Fábio, obrigado, que eu não sei por que eu não tinha achado vocês. Ela fez muito tempo em outros tipos de tratamento e iniciou lá com a gente a parte de osteopatia. E assim, nossa, eu tô assim, flutuando hoje. Aí eu falei, tem coisas que não tem preço, né? A gente entende que a gente está pelo caminho certo, uma entrega verdadeira, né? Que bacana, que recompensador, né? Isso.
E é nesse mix de tudo isso, tem que responder aquela sua pergunta lá atrás, né? Como consigo fazer a gestão para as crianças? De coisa que ele já contou aí que ele faz, né? Ainda destravar os travados. Tá destravando os travados. As crianças, como eu falei, é nossa prioridade. Então, eu tenho uma facilidade, entre aspas, de trabalhar em escala na polícia e de fazer essa gestão um pouco mais à distância, próximo na Renal. E na CISI, que tem um pouquinho mais da minha presença física, eu consigo gerir nos momentos que eu preciso estar lá, e a Poli às vezes segura, nós temos a ajuda da Dilma também, que às vezes ajuda a gente, mas a gente faz acontecer. Eu tenho prioridade, no futebol do Miguel, na natação da Clara, entrar na natação com o Bento, né? Então, às vezes eu reorganizo a agenda para poder estar lá na natação com o Bento, porque eu sei que nossa presença, ela não vai É insubstituível. Eu estava pensando muito esses dias, conversando com um colega, sobre a importância da presença paterna, materna, né, com os filhos. Aí me veio uma pergunta assim, eu não lembro qual que era o carro do meu pai quando eu tinha 9 anos. Não lembro o relógio do meu pai. Eu não lembro os bens materiais. Mas lembra dele. Mas lembro dele jogando bola. Eu lembro dele me levando no zoológico. Esses dias eu tive a oportunidade, abrir um parênteses aqui, eu tive a oportunidade, meu pai já está com 78 anos, nós estamos na fase um pouco mais delicada da vida em relação a perda de um pouquinho de memória, né? Tive a oportunidade de uma brecha na agenda, passei lá, pai, você está fazendo o quê? Não, tô bem, tô tranquilo aqui, vem cá. Levei pro zoológico. Vou retribuir. Levei pro zoológico. E no zoológico foi eu consegui lembrar justamente disso, dessa presença dele comigo lá, criança. Lembrei do coleguinha que ele me levou junto no dia. E ele até falou, nossa, tem muitos anos que eu não venho aqui. Eu falei, tem muitos anos? Velho? Tem muitos anos. Aí, você consegue lembrar a última vez? Ele, não. Eu acho que foi com você. Olha! Aí eu falei, eu também acho que foi comigo. Você também era o terceiro, né? O terceiro era o terceiro. Então, assim, juntando isso, me vem essa necessidade da presença, né? Presença paterna, materna, familiar, que é o que vai dar estrutura para essas crianças. Então, de nada adianta eu me isolar num processo de empresas, de cursos, de tudo, gestão de pessoas, se eu não conseguir gerir essas 3 vidinhas que Deus me permitiu ter. Então, é isso que eu acho que a mágica não existe regra, né? Não existe um roteirinho, mas existe um princípio, uma entrega, né? Um passo. Disponibilidade emocional, né, Fábio? Como você colocou. Que legal, cara. E eu quero dizer, porque o pessoal aqui nosso, do Dromos aqui, que a CISI fica aqui no centro clínico. Isso. Muito pertinho aqui. Não, aqui é muito próximo. Né? Então, assim, fica o convite também, né? Quem quiser conhecer nosso ambiente, nosso espaço. A produção vai colocar aqui o cara. Mas vamos falar logo o perfil do Instagram? A CISI Saúde. A CISI Saúde. Isso. Né? Quem quiser conhecer mais, depois a gente coloca aí o telefone, né? Pode entrar em contato. Quiser conhecer, pode me chamar. Eu tô sempre aqui no colégio também, né? Os pais. De repente você encontra ele aí. Tirar alguma dúvida. Olhando a Clara fazendo gol. Não, é que eu tô direto, né? Como a nossa meta aqui é isso, né? Estar com as crianças, né? E ainda mais agora nesse processo de campeonato, a gente está vibrando com eles. O campeonato, eu vou te falar, é um plus assim do colégio. É mesmo? Que bom! Eu divulgo, quando eu falo para outros pais assim, que não são daqui do colégio, eles não acreditam que tem essa movimentação até no com colégio. álbum de figurinha. Quando eu falei pro colega, álbum de figurinha, ele falou, não acredito. Eu queria ter um também no colégio do meu filho. Eu falei, vamos pra lá. Porque foi realmente que legal, bom saber disso. Obrigado pelo retorno. Eu devo aqui aproveitar, até porque com a gente na gravação aqui, a gente tem a Lívia, né, publicitária da escola. Temos também o Vini, né, o pessoal de casa não está vendo, mas eles estão aqui, né, estão sempre aqui com a gente. E o trabalho que eles fazem, né, quero reconhecer aqui, diretamente de um pai, né, da escola, que é na produção desse álbum de figurinhas, que é em toda a cobertura do evento, em toda a identidade visual do evento, a transmissão ao vivo que é feita, né, nas finais, é sensacional, né, com narração, né, e tudo que assim, todos os detalhes que eventualmente posso até estar esquecendo algumas coisas aqui, mas que fazem
E entre tantas coisas legais, né, que a nossa equipe aqui faz, né, junto para o nosso querido professor Alexandre, professora Bárbara também, é claro, a participação deles, para fazer isso, que esse torneio que é cada vez mais, né, Fábio, é um sucesso, né, mas ele tem sempre uma novidade, isso é algo legal, e no ano passado veio, né, por meio da nossa equipe, o álbum de figurinhas, esse ano está vindo de novo com a Copa do Mundo. Não, fantástico, esse ano tá, e as crianças não tem como não, a Clara mesmo, que não faz futebol, ela queria porque queria participar. Eu achava que eu acho interessante que os pais me falam assim, que os alunos querem o álbum de figurinha aqui do colégio. Não faz questão da Copa, o álbum da Copa. Esse ano são as duas, porque veio da Copa do Mundo aí, que tá grande, né, para Dedéu, porque são 48 seleções. Coitado dos pais com tanta figurinha. Aí eu falei, mas nós vamos lançar do Dromos, né? Se preparem. Então, um esforço grande para a gente lançar até a festa junina, né, da escola. E vai ser assim, vai ser um barulhão do bem, claro, né? Vai ser um barulhão muito bom, sabe? Muito legal. Não, é fantástico. Com a CISI patrocinando, né? Muito obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço. Tem a marca da CISI lá, muito obrigado por isso. Como tem nas camisas também, né? Sim, nas camisas das crianças. Das crianças, né? Assim, toda vez que eu vejo as crianças lá com a CISI ali, me pulsa, né? É claro. É um pouquinho da gente ali para poder contribuir. E os meninos ficam felizes, né? Demais. E também sabe o que eu achei muito legal? Que todos os patrocinadores se cotizaram e deram uma sacolinha de porta-chuteira. Sensacional. Nossa, e como eles amaram, né, Fábio? Eu estava lá nesse dia e via como eles vibraram com a necessaire deles, não sei se chama assim, de porta-chuteira. A Tati, né? A Tati, a Carol, o Diego, o Alexandre, né? Eles são fantásticos, né? São sim. A gente só juntou as forças aí para poder contribuir nesse momento que não pode ficar de fora, não tem jeito. Quando eu saí a oportunidade, já falei com o tio Alexandre, guarda minha cota aí que eu quero estar junto, eu quero estar participando. Obrigada, nós agradecemos muito. Você sabe que isso é tão legal, isso para mim fala tanta coisa, assim, de como a gente tem uma oportunidade, né? No hoje, né? Isso para todos no hoje, né? E quando a gente está fazendo escola, de viver, né, isso, né? E eu acho que a escola é um espaço tão único. Veja, a gente tem a oportunidade de fazer a narração nas finais, né? Então você tem você vive um pouquinho ali de locutor, sabe? Sim. Fazer álbum de figurinha, você participa de um processo de álbum de figurinha que passou pra gente, né? A gente teve os nossos álbuns lá na infância, você vive de novo isso, né? E então, assim, para mim a escola é essa oportunidade de fazer o hoje no agora, na nossa comunidade, no que a nossa comunidade está querendo, ou que não esteja querendo, mas assim, que vai causar um impacto, né? Nas famílias, nas crianças, no agora, sabe? Eu acho isso sensacional. Tem família que pegou 5 álbuns no ano passado, você imagina? Se torna vai bem uma... Tem a avó, tem a tia, né? Se torna uma recordação, né? E isso você citar da avó é muito legal, Fábio, porque no fim, nem elencar, porque se somam as coisas, mas um dos motivos também da gente fazer a narração, né, e a transmissão é para esse vozinho, essa avó de um outro estado, né, não necessariamente que não podem sair de casa, né, não o link vai para a família toda, vai pra família toda, conseguem ver, né, ali, então isso aí faz muito sentido, né, poder proporcionar essas conexões, sabe? O Dromos, para mim, além desse processo que a gente interage mais no futebol, eu tenho um carinho muito grande pelo Dromos. Obrigada. Porque aqui minha vida está entrelaçada com o Dromos, né? Eu tenho o Miguel, veio fazer os primeiros dias com a tia Lília. Eu me lembro. E a Polly estava grávida da Clara e começou a entrar em trabalho de parto aqui. Eu me lembro desse dia. E ela me ligou porque eu estava no trabalho, ela corre, pelo amor de Deus, aí vim aqui, peguei e levei. Você lembra? Eu lembro exatamente desse dia. Ela estava com aquele barrigão, olhando o Miguel que estava num parquinho. Pois é. Quando ela falou, começou o trabalho de parto. Eu falei, o que é? Como é? Então, assim, fora esse fato, diversos fatos a gente tem familiar aqui com o Dromos, né? Então, assim, é um carinho que eu tenho e eu levo para a vida, realmente, porque essa etapa que a gente está aqui presente como pai, ele vai se perdurar por muito tempo e vai se perdurar na melhor fase da nossa vida, né? Que é essa fase da criança, que eles nos querem, né? Eu ainda já estou sofrendo, porque eu escuto alguns pais falando sobre a parte da adolescência, esse desprendimento, eu já fico lá... O Miguel na 6ª série, tá chegando... Aí já fico, assim, sofrendo ali, mas, assim, é importante, né? Porque vai acontecendo tudo que a gente construir agora é o que a gente vai colher
daqui a pouco, né? Então, a adolescência vai ter um perfil do que a gente plantar agora. Como a vida adulta, essa conexão com os pais e com as pessoas que eles vão se conectar, né? Aqui o Dromos, ele tem uma qualidade de pessoas mesmo. A comunidade é muito sadia. É boa, é muito sadia. Comunidade boa, você não vê situações que degradantes entre familiares, entre as pessoas, entre as crianças. E nem entre os colaboradores, graças a Deus. Entre os colaboradores também, então são pessoas movidas por um bem. Né? Eu sinto isso, por isso que eu acho que eu me sinto em casa, nesse sentido, né, de a gente estar aqui, poder trocar uma ideia, conversar com um, conversar com o outro. Isso tem sempre ajudar a gente também a melhorar, né, Fábio? Sim. Né? A opinião de vocês, a conversa com vocês, a convivência com vocês, sempre nos ajuda a fazer uma escola melhor. A escola ela tem essa capacidade de escutar, né? Então a gente todo o processo de gestão de empresas, a gente sabe, como você falou aqui do álbum, eu sei daqui do processo todo que tem pessoas envolvidas para poder chegar àquela figurinha, né? Então gerir isso é uma mágica que por isso que a gente conta, né? Sempre com bons parceiros como você, querido, né? Obrigado. Não é verdade? Essa parceria que a gente fala, pregou e vive também, não só fala e pregou, mas vive aqui no Dromos, que é a escola e família. Esse é fundamental. E eu quero dizer, Fábio, que eu admiro muito e vejo que é assim, com clareza. E olha que eu sou um ser humano falho, né, vulnerável, não consigo enxergar, por exemplo, com a profundidade dos olhos de Deus, né? Mas na minha limitação consigo ver com clareza esse teu dom do cuidado, da paciência, que claramente, como você de uma forma tão bonita colocou, né, que veio esse chamado de dentro do coração, que sabe casou na tua vida, encontrou na tua vida, de você ser esse profissional da saúde de excelência que você é, e como isso espelha no seu trabalho. Isso daí é nítido aí que está essa conexão. Obrigado. Nem sempre, seria bom se fosse com todo mundo, não é sempre, sabe? Porque parece que pode ser uma coisa comum. Tenho certeza que está relacionado com o teu coração, que é um coração conectado a Deus, né? Que teme a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, e por isso Deus proporcionou esse caminho para você, né? De um dom que encontrou uma vocação e encontrou uma profissão. E na tua vida, assim, eu vejo que isso é nítido. Eu agradeço as palavras. Né? Não, mas você sabe que eu estou achando interessante? Porque você lembra uma conversa que nós dois tivemos? Lembro. O Rafael não sabia dessa conversa, não é? Porque eu fiz exatamente isso. Um dia eu peguei aqui o Fábio no pátio. Eu não sabia. Foi. Eu olhei assim, eu olhei você chegando na escola, falei, gente, e pensei isso de você. Exatamente o que o Rafael falou. Eu falei, não, mas eu tenho que falar para ele, a oportunidade é hoje. Aí cheguei e chamei você, né? Falei, Fábio, quero te falar. E não vou repetir, porque você acabou de escutar tudo que eu falei pro Fábio naquele dia. É verdade, não foi? E acho que ninguém ficou sabendo dessa nossa conversa. Eu falei com a Poli, né? Claro. Eu abri pra Poli, coloquei. Até mesmo porque mexeu comigo também, né? Então, é bom a gente escutar, né? Às vezes, naquela situação, a gente ainda estava no processo de familiar, né? De saúde, né? Da Lucimar, então estava num processo difícil naquela fase e que foi muito importante ter ouvido aquilo. Que bom, Fábio. E às vezes a gente é isso, né? A gente é falha, a gente tem nossas dificuldades, mas a gente se apoia como comunidade, né? Como família, como pessoas que querem o bem do outro, né? Sim. Então, agradeço a palavra e assim... esse processo do que a CIS entrega, do que a gente, como empresa, entrega, tem mão minha, tem mão da Poli, né? Claro. Tem um contexto, até com as crianças, a nossa gestão pessoal, familiar, é incomum, né? Então, a Poli, ela tem muito dessa importância nessa gestão. Eu brinco que a Poli humilha as mulheres. A mãe linda, mãe de 3. escreve livro, tem 3 filhos, ela arruma tempo para tudo. E assim, isso é a construção da nossa família base, né? Sim, claro. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, que foram seus alunos. Meus alunos. Em 1900 bolinha. Né? Não fala isso, Fábio. Não no ar. Eu não tive oportunidade, né? Melhorou. E a Poli também, né? Com sim, formação familiar, as irmãs, o claro. pai, a mãe. Então, assim, o que às vezes não são famílias perfeitas. Nós não temos famílias perfeitas, né?
tem a construção de pessoas querendo bem do próximo, querendo bem do filho, querendo levar para frente para a missão da criança de ser algo bom para a sociedade, né? Então, acho que isso é fruto, como o Rafa também é um fruto da Amable aqui para a gente, né? E são frutos que a gente está deixando, né? O nosso legado. Eu quero muito que o Miguel, que a Clara, que o Bento transformem vidas, né? Transformem a vidinha deles e a vida das pessoas ao redor deles. Sim. Sempre de forma positiva, né? Sim. Então, acho que é o que nossa maior missão aqui, como pai, como mãe, é que essa presença tenha frutos, né? A gente faz até onde a gente consegue, onde a gente tem domínio, e entrega a parte que a gente não tem domínio para Deus. Nossa parte também a gente tem que estar constantemente entregando, né? Mas assim, que Deus possa estar sempre conduzindo a nossa e a vida deles, né? As crianças, desde pequena, a gente leva para nossa estrutura familiar e espiritual, né, da igreja, né? Então eles participam desde pequenos, eles mesmo sem entender, eles estão vivenciando a presença. No nosso caso, nós somos cristãos, né, católicos. Então, se eles participam conhecendo Cristo, né? Conhecendo Cristo é o maior tesouro que a gente pode entregar para essas crianças. Sim. E o reflexo disso a gente vê na vida deles, né? Sim. Então, se a gente eu vou dizer, não consigo pensar em nada mais transformador do que tirar a dor de alguém, que assim se faz tão bem. Né? Isso mesmo. Essa é uma grande transformação. No dia, na hora, você já é outra pessoa, já sai de lá outra pessoa. Tirar a dor, ela é algo que a missão não é simples, mas a gente entende lá na presença, quando a gente atende alguns pacientes lá, que essa dor, às vezes, ela não é só física, né? Essa dor, ela vem com histórias, ela vem com traumas, e esse processo, a gente não consegue gerir uma pessoa num processo automático de entra num boxinho, entra no choquinho. Não, a gente tem que conversar, entender, perceber a diferença, as nuances da vida. Você, Rafa, é diferente do seu irmão, né? Então, as suas necessidades vão ser diferentes, sua dinâmica de rotina é diferente. Então, esse tato, os serviços de fisioterapia hoje que trabalham com esse perfil estão conseguindo entregar diferente, né? A gente tem, dentro da área de saúde, a gente tem diversas áreas que atuam, né? Nutrição, psicologia, medicina, e todas de forma linear, horizontal, né? Então não existe essa predominância de uma área para outra, né? Então elas são autônomas. Então nós temos lá, a gente recebe pacientes que vai lá para procurar fisioterapia. E nessa procura, eles entendem que a nosso foco lá é um diagnóstico funcional, movimento, relacionado com essa história que muitos carregam no corpo. Então, tem um paciente interessante que eu peguei uma vez, a gente tratava ele saía bem e piorava no caminho para casa. Tratava dor lombar, piorava no caminho para casa. Na terceira vez, eu falei, como é que está o banco do seu carro? Então, eu estou achando muito baixo. Vamos ajustar? A gente ajustou o banco do carro. Pronto. Uau. Então, assim, essa sensibilidade que talvez em rotinas, canal com Deus. E essas rotinas muito, muito aceleradas não vão perceber, né? Então, isso profissional, isso eu falo não só pela CIS, né, mas outras clínicas. Então, esse processo de entrega de verdade do que é reabilitação, do que é fisioterapia, consegue ter essa percepção, né? Sim. Então, é o que a gente tem que entregar. A gente tem que entregar o que a gente acredita. Eu falo muito isso. Eu atendo minha mãe lá. Então, pronto. Se eu posso atender minha mãe lá, eu não tenho problema em atender pessoa nenhuma. Né? Legal. Que Deus te abençoe, que continue aí te dando muita inspiração, né? Usando a sua mão para transformar a vida por meio da dor, né? E muita sabedoria, porque ser pai é sempre muita sabedoria, todos os dias, é muita sabedoria. É uma missão, mas não é fácil, né? Não é simples, não é perfeito. Ninguém falou que seria, né? Ninguém falou. Fábio, pra gente, passa rápido, né? Sim. Esse é um programa tão rico, com tanto conteúdo aqui, né? Escutando, e quanta coisa valiosa já entregue para nossa comunidade, né? E profunda, assim. Para a gente falar de sonhos, né? A título aí de considerações finais, deixar esse espaço para você de falar de futuro.
que você está projetando, pensando, o que vem pela Mas frente? 3 filhos seria muito bom. Opa. Eu tinha uma brincadeira com a Poli falar que eram 7, né? Então mais 4, pronto. 3 tá bom demais, tá excelente. Mas eu penso assim que o futuro, ele parece clichê, mas a Deus pertence, né? A gente sonha, né? Eu quero aproveitar ao máximo essa fase das crianças, né? Os projetos da clínica, a gente tem pretensões de expansão da clínica, levar esse formato para outros locais, expansão aqui dentro do Sudoeste, a gente está em projeto também, e da Renal também a gente está galgando outras clínicas. Legal. Então assim, esse processo ele vem acontecendo, né? E o resultado a gente ainda não tem essa visão do que vai acontecer. A gente está dando passo no chão, sem saber se o chão está lá, né? Então, a fé... Essa é fé, isso é fé. Isso é dá fé. o passo, mas assim, constante, né? A gente não pode parar, a gente tem que estar continuamente dando passo, tanto na clínica, quanto nos projetos pessoais e humanos, quanto nas crianças também, né? Eu quero cada vez mais que as crianças cresçam aqui em conhecimento, em sabedoria, em contato com as pessoas. Então, assim, é um projeto que Deus vai moldando na nossa vida. A gente só se entrega. Como muitos momentos da nossa vida, a gente se deparou com situações que a gente achou que dali não ia ter mais para onde sair, e quando a gente percebeu, as portas vão se abrindo. Uau. Então, quando a gente fala em futuro, a Deus pertence, eu sinto muito isso, né? A gente tem a vontade e a gente faz. E ele vai conduzindo, vai sedimentando esse caminho. Sensacional. Muito legal, muito legal. Muito obrigado. Obrigado, professora Amado. Quer colocar mais algo? Não, apenas minha gratidão, né? Sempre a você, Fábio, né? Não só pelas minhas idas à tua clínica, que foram sempre muito fantásticas para mim, mas pela tua vida, gratidão a Deus pela tua vida, pela confiança que você tem em deixar os teus 3 tesouros, eu sei que são, e são meus também, né? E conte com a gente continua sendo, e adoro o seu quintal da sua casa. Maravilhoso. Obrigado, professora Mab e Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a toda a nossa produção aqui, Lívia, Vini, toda a nossa comunidade, olha que programa maravilhoso, conteúdo espetacular. Então compartilha, curte, porque realmente é algo aí, como o Fábio bem colocou aqui em alguns momentos, algo que vai transformar, vai fazer diferença na vida do outro, para o bem maior, para um propósito maior, e é isso que você vive aqui no Dromos Talk, no Colégio Dromos. Estamos juntos, vamos juntos, valeu!